Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está assistindo meu vídeo. Sinta-se cumprimentado, independente do horário que for. Eu sou a professora Natália Bonfá e a gente está começando mais uma resolução. Hoje, a semana 3 do PET 2 do sétimo ano. Número 1. Para recordar, os ângulos são classificados de acordo com suas medidas. O ângulo de uma volta ele representa uma circunferência e tem a medida de 360 graus. O ângulo raso, ele representa metade de uma volta, portanto, sua medida é 180 graus. E o ângulo reto representa um quarto de volta, portanto, sua medida é de 90 graus. Para indicar o ângulo reto, utilizamos o símbolo, esse quadradinho aqui. Esse quadradinho aqui, ele sempre quando você vê um ângulo que tem esse quadradinho no vértice, você pode ter certeza que ele é 90 graus, não precisa nem medir. Ele é 90 graus, tá? Então vamos experimentar. Faça um círculo numa folha de papel, traçando o contorno de um objeto circular, um prato, por exemplo, e recorte-o com cuidado. Dobre o círculo ao meio, de modo que as bordas fiquem exatamente sobrepostas. Que ângulo você obteve com essa dobra? Quantos graus mede esse ângulo? Dobre-o novamente ao meio, com cuidado para que as quatro bordas estejam sobrepostas. Que ângulo você obteve com essa nova dobra? Quantos graus mede esse ângulo? Então vamos lá, gente. Eu tinha feito um videozinho mostrando direitinho eu fazendo no papel. Quando eu fui montar toda a minha apresentação, ficou muito extenso. Então não estava carregando, não estava salvando. Então eu preferi colocar só as imagens aqui, mas dá para ter ideia direitinho do que vocês têm que fazer. Fui lá e recortei o círculo, né? No caso, quando eu fiz o meu aqui em casa, eu usei a boca de uma caneca, que ela é redonda. Você pode usar um compasso, meu compasso eu não achei, então usei a caneca. Então, ele completo, ele tem 360 graus, é uma circunferência completa. Quando eu dobro ele no meio, ele vai ter esse formato. Esse formato, ele mede 180 graus, que é um ângulo raso. Quando eu dobro o ângulo raso ao meio novamente, que é o que pede no terceiro pontinho, eu obtenho o ângulo de 90 graus, que é um quarto de ângulo, de volta, que é o ângulo reto. Então, o inicial era 360, dobrei no meio, achei 180, dobrei novamente, achei 90. Então, podemos comparar um ângulo com um ângulo reto, utilizando o instrumento que você acabou de construir. Então, utilizando esse formato do ângulo aqui, ó, reto, você consegue ver onde tem um ângulo reto perto de você, por exemplo. Então, vamos lá. Utilizando o instrumento, identifique no ambiente em que você está trabalhando agora ângulos maiores, menores ou iguais a 90 graus. Escreva na tabela o que encontrou. Cada um vai achar um ângulo, vai achar um objeto, vai achar uma coisa, porque cada um está em um ambiente. Eu vou colocar aqui os que eu achei, tá bom? No menores de 90 graus, eu coloquei uma escada aberta. Por que uma escada aberta? Reparem aquelas escadas que tem dois lados, essas escadas que tem dentro de casa normalmente. Quando você abre elas, você não consegue abrir formando um ângulo de 90 graus, porque senão você não apoia a escada. Você consegue abrir ela até um ângulo agudo, menor que 90. Os iguais a 90, eu coloquei os cantos do livro e os cantos da porta. Mas olhando aqui ao meu redor agora, eu já vejo as quinas da minha prateleira, eu já vejo as quinas do meu guarda-roupa, do meu espelho, de um quadro. Então, assim, você vai achar outros objetos que têm um ângulo de 90 graus. Se você olhar para o teto agora, você vai ver o encontro da parede com o teto forma um ângulo de 90 graus. O encontro da parede com o chão forma um ângulo de 90 graus. Então, várias coisas você pode colocar. O maior que 90, eu só consegui enxergar o leque aberto. Se abre um leque, você vai ter um ângulo obtuso, um ângulo maior que 90 graus. Ali no leque você pode ter um ângulo de 90, você pode abrir o ângulo até um ângulo agudo de menor que 90, ou você pode abrir o ângulo obtuso, que é maior que 90. Agora a gente vai classificar os ângulos seguintes em obtuso, agudo ou reto. Vamos recordar: obtuso, maior que 90 graus. Agudo, menor que 90 graus.
e reto igual a 90 graus. De cara aí, como eu falei lá no meu primeiro slide, todo ângulo que tiver um quadradinho no vértice é 90 graus. Então, ó, de cara, o ângulo A é um ângulo reto. E como que eu descubro os outros dois? O que é agudo e o que é obtuso? Aqui na letra B, ó, eu tracejei para formar um ângulo reto. Quando eu formo esse ângulo reto, eu observo que o ângulo B ele é menor que o ângulo reto. Ele está dentro do ângulo reto. Se ele é menor que o ângulo reto, ele é agudo. Mesma coisa eu faço na C. Veja que o meu ângulo C passou dos 90. Se ele passou dos 90, ele é obtuso, certo? Agora, abra o instrumento que você construiu na atividade 2 e observe as linhas formadas no círculo, pelas dobraduras. Essas linhas nos dão ideias de retas perpendiculares. Destaque essas retas, reforçando-as com uma caneta vermelha e analise o círculo e responda. Letra A. Em quantas partes o círculo foi dividido? Letra B. Quanto mede cada ângulo cujo vértice é o centro do círculo e cujos lados estão sobre as linhas vermelhas? Então vamos lá, gente. O círculo está aqui, certo? Com as marcas que a gente tinha feito as dobraduras, eu consegui traçar essas duas retas. Uma reta vertical e uma reta horizontal. Na letra A, perguntou em quantas partes a gente vai dividir esse círculo. Então, a gente vai dividir em 4 partes, ok? Na letra B, perguntou quanto que mede o ângulo de cada parte dessa. Então, observe, o vértice é esse encontro das retas aqui no meio, e eu quero saber a medida de cada ângulo. Observando ali, a gente já pode dizer, primeiro, se é 360 tudo, e eu dividi em 4 partes, 360 dividido por 4 é 90. Então, cada um ali vai ter 90. Mas só de olhar ali também, a gente já vê que é 90, que forma um ângulo reto, porque as retas são perpendiculares. Então, resposta da letra A, a circunferência foi dividida em 4 partes. Resposta da letra B, cada parte forma um ângulo reto, ou seja, um ângulo de 90 graus. Com a mesma dobradura, a gente vai montar um ângulo de 45, um de 30 e um de 60. E vai recortar e colar. Então, vamos ver aqui, ó. O de 90 era esse, certo? Eu peguei só o de 90 lá do início. Era esse. Se eu quero um de 45, é a metade do de 90. Então, eu venho aqui, ó, e corto ele ao meio. Quando eu dobro ele ao meio, eu acho duas partes de 45, certo? Então, o primeiro eu já fiz. Para o segundo, eu pego outra parte de 90 e eu quero um de 30. Se eu quero um de 30, eu pego o de 90 e divido por 3 partes. Cada parte vai ter 30 graus, certo? Então, uma partezinha ali tem 30. Usando esse ainda, se uma parte tem 30, a outra tem, as outras duas têm 60. 30 mais 30. Então, eu já acho o terceiro quadrinho. Então, recortando, ficaria assim. O de 45, o de 30 e o de 60. Esses ângulos são muito importantes. Mais para frente vocês vão ver. Mais para frente, isso que eu digo, gente, em outras séries. Vocês vão ver várias relações com estes ângulos, tá? Então, gente, por hoje é só. A gente vai se ver semana que vem. Ponham as atividades em dia. Vocês têm muito aluno com atividade atrasada. E a gente segue em frente. Tchauzinho, até a próxima aula.